Olá, querido. Neste estudo veremos alguns aspectos do caráter do Pai revelados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus conhecia bem o seu Pai, não só pela sua coexistência com Ele, mas também pelo seu convívio, pela dependência diária com o Pai, estando nesta terra como ser humano. O Novo Testamento menciona umas 130 vezes o fato de que Jesus chamou a Deus de seu Pai. Esta maneira de chamá-lo, meu Pai, mostra uma relação de confiança, de intimidade entre ambos. Estas duas coisas, confiança e intimidade, não se conseguem automaticamente. É um assunto de cultivar ao longo do tempo. É um processo que nós, como cristãos, precisamos aprender em nossa vida. Uma das formas que Jesus chamou seu Pai foi de Pai Celestial. Por que ele fez isso? A que Jesus se referia quando chamou seu Pai de Pai Celestial? Esta é a primeira parte deste estudo. Vejamos. Algo essencial que devemos ter em conta é que Deus não deseja ficar longe do ser humano. Pelo contrário, Ele quer entrar cada dia no mundo dos seus filhos. Ele deseja participar da vida das suas criaturas. Ele quer ser pai. Se preocupa pelo bem-estar dos seus filhos. Ele quer entrar nas coisas mais corriqueiras da vida. O problema nosso, como seres humanos, é que nós achamos que Deus é para coisas boas, a fé, a consagração, a tentação, mas e no feijão, no pão de cada dia, na luta, no trabalho, no namoro, por que não deixamos entrar a Deus? E quando Cristo chamou seu Pai de Pai Celestial, estava dizendo, tu és meu Pai. Um filho abre o coração ao Pai, e é isto que nós temos que aprender. Falando desta preocupação amorosa do Pai Jesus, em Mateus capítulo 7, versos 9 até o verso 11, diz o seguinte: O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que las pedirem. Aqui está. Jesus quer entrar no pão, na roupa, no trabalho. Não tenha medo de pedir a teu Pai, que Ele está interessado na tua vida diária, na tua vida cotidiana. Agora, apesar dessa boa vontade do Pai, o pecado tem feito separação entre Deus e os homens. E hoje, pois, existem seres humanos que têm medo de Deus. Pensam que Deus ele tem se esquecido de seus filhos. Ou então, essas pessoas cultivam a falsa imagem de um Deus com a face zangada, sentado em seu trono, olhando para a terra para ver se encontram alguma falha na vida de um filho a fim de castigá-lo. Este é um conceito completamente errado sobre Deus. E o conceito que o diabo quer que tenhamos de nosso Pai, um Deus intransigente, radical, pronto a castigar, e diante do qual precisamos nos aproximar arrastando-nos, sentindo-nos indignos, miseráveis. Só que este conceito de miserabilidade só apareceu depois da entrada do pecado. Depois que Adão diz, tive medo e me escondi. Antes do pecado não existia, havia reverência, havia respeito, havia espírito de adoração pelo Pai, mas havia confiança. Esse medo, esse temor de sentir-me um verme diante de Deus, isso é fruto do pecado. Mas tem um segundo aspecto na expressão Pai Celestial. E é o fato de que Deus, embora é meu Pai, embora seu amor para comigo é grande, e Ele deseja cultivar com seus filhos um relacionamento de confiança e de intimidade, ao mesmo tempo Ele é celestial, está nos céus. Quer dizer,
Não é um ser humano comum, não é um ser comum. É um Deus eterno, todo-poderoso, soberano, onipotente, onipresente, criador dos céus e da terra. E assim sendo, merece nosso respeito, a nossa adoração, a nossa reverência, a nossa gratidão, nosso permanente louvor, não como fruto do medo, mas como uma expressão de amor para Ele. A expressão que estás nos céus não é só uma referência à habitação, à morada de Deus, porque Ele está em todas as partes. Estás nos céus é, sem dúvida alguma, uma expressão que enfatiza o tipo de relacionamento de amor, porém também de respeito e de serviço que a criatura lhe deve ao Criador. Creio que o profeta Isaías expressa melhor o conceito de adoração e, ao mesmo tempo, de confiança que devemos cultivar com Deus. No livro de Isaías encontramos o seguinte: Isaías capítulo 6, versos 1 ao 5, diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, aqui podemos perceber o sentimento de miserabilidade, sentimento de miséria, de pecaminosidade, que o ser humano sente quando vê a grandiosidade e a santidade divina. Agora, lembra que este sentimento é fruto do pecado. É o pecado que nos leva à indignidade, à miséria. Mas então vem os versos 6 e 7 do capítulo 6, estou lendo. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora, querido, você percebe como a graça salvadora de Cristo limpa do pecado e reata a relação de confiança e de amor entre Deus e o ser humano? De que maneira? Isaías está aí jogado no chão, sou um verme, não consigo ver a Deus, não posso ver a Deus. Então vem o anjo, pega do altar. O que acontecia no altar? Se sacrificava o cordeiro. Aqui está a graça. E com essa brasa do altar toca o lábio do profeta. E esse lábio, esses lábios que só tinham palavras de medo, de temor, agora tem palavras de louvor e de serviço, e se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a diferença? A graça maravilhosa de Cristo entrando aí. A segunda parte do nosso estudo nos leva, ou nos fala da necessidade de conhecer o Pai. Precisamos conhecer o Pai. E o próprio Jesus Cristo diz que só é possível conhecê-lo através dele, de Jesus. João 14, 6 ao 7, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. É vital que tenhamos em conta que esse conhecimento do qual Jesus está falando não é um conhecimento teórico. Não se trata somente de ler livros sobre Jesus, nem mesmo de só ler a Bíblia. O verbo conhecer na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, e especialmente na linguagem de João, o verbo conhecer é algo prático, que se consegue na vida diária, enquanto o homem vive a vida
não se consegue somente na biblioteca. Este tipo de conhecimento do Pai é o secreto da vida eterna. João capítulo 17, versículo 5 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. E essa, queridos, esse grau de conhecimento, esse espírito de buscar entender a Deus, de aproximar-se, de conhecê-lo por experiência, era a vontade de Deus também no Velho Testamento. Por isso, Jeremias capítulo 9, versos 23 ao 25 dizem: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O sábio se alegra em conhecer Jesus, mas em conhecer a Deus, sabendo que Ele é o direito e a justiça. Ele é o amor e a justiça. Percebe essas duas partes indispensáveis do amor? Estão presentes. O amor e a justiça. Sabe, há pessoas sinceras que creem que Deus é só amor e se esquecem da justiça. E há pessoas que acham que Deus só é justiça e se esquecem do amor. Porém, ninguém que conhece bem a Deus pode colocar seu amor contra sua justiça, ou sua justiça contra seu amor. Ambas as coisas são a mesma, porque ambas provêm de Deus. Só que o conhecimento correto de Deus é algo que leva tempo. E ninguém conhece a Deus num mês. Os discípulos estavam com Jesus 3 anos, convivendo com Ele, e ainda não o conheciam. Isso está revelado em São João 14, versículos 8 ao 10. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos ao Pai. E isso nos basta, respondeu-lhe Jesus. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Veja, queridos, os discípulos ainda não conheciam Deus. Não conheciam Deus, mesmo convivendo com Jesus por 3 anos. É que esta é uma experiência que não acontece num instante. É um processo de vida. Entremos agora na terceira parte deste estudo. Outra das coisas que Jesus nos ensinou a respeito de seu Pai é que Ele nos ama com um amor que não tem medida, um amor eterno. Na realidade, o amor do Pai é mencionado na Bíblia de diferentes maneiras e debaixo de diferentes aspectos. João diz: Deus é amor. Esta definição de Deus é eloquente para afirmar que o amor de Deus não tem fim. Porque se Deus é eterno e Ele é amor, então seu amor também é eterno. Não acaba nunca. Deus sempre amará você, apesar daquilo que você faça ou que não faça. Isso é o que afirma João 3,16. Veja o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui não diz que Deus ama você porque Jesus morreu na cruz. Aqui diz que Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. Mas esse amor não garante a salvação de todo mundo, e isto é preciso entender. Esse amor de Deus só vale para aqueles que acreditam nele. Se o amor de Deus salvasse todo mundo, isso seria universalismo. Existem pessoas que creem assim, que acham que mesmo que o homem faça o que quiser, poderá se salvar por causa do amor de Deus. Mas o texto que acabamos de ler diz que só se salvarão aqueles que crerem nele. E a parábola do filho pródigo é o melhor exemplo disso. Aqui se fala do amor do pai, na parábola do filho pródigo.
O pai amava o filho. Mas eu pergunto, o pai foi trazer o filho pela força? Não, claro que não. O filho teve que fazer sua decisão e não somente decidir, sino também voltar para casa. Ele não diz, me levantarei e irei. Ele diz também, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Quer dizer, houve uma decisão e houve uma ação decidida de parte do filho. Não para merecer o amor do pai, porque o pai já o amava, mas para apropriar-se, para apoderar-se do amor do pai. Na quarta parte deste estudo, precisamos falar do cuidado amoroso do pai para com seus filhos. Querido, Deus nunca desampara você nos mínimos detalhes da sua vida. No Sermão do Monte, Jesus ensinou desse amor e cuidado maravilhoso de Deus. Ele disse que se Deus cuida dos passarinhos, cuida de um cabelo, como não vai cuidar de você? Mas, apesar desse amor maravilhoso do Pai, enquanto vivermos neste mundo, muitas vezes enfrentaremos problemas e dificuldades. É isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, veja. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O amor do Pai não libera ninguém dos problemas, porém nos ajuda a sair vitoriosos desses problemas, nos dá segurança, e a segurança é vital para enfrentar os vendavais da vida. Finalmente, Deus fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma mesma pessoa. Tanto no nascimento, veja, como no momento do seu batismo, como na hora da sua crucifixão, estiveram presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus diz de muitas maneiras que ele e seu Pai eram um só. E quando subiu para os céus, ele disse aos seus discípulos que era preciso enviar o Consolador, e estava se referindo ao Espírito Santo. A verdade de que um só Deus atua através de três pessoas parece complicado para a mente humana. Mas te digo uma coisa, há muitas coisas na Bíblia que eu gostaria de entender, mas me conformo com aquilo que diz São Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. De uma coisa estou certo. Jesus deixou bem claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Mas o propósito deste estudo não é necessariamente provar a doutrina da Trindade, senão levar-nos a confiar no amor de Deus e a ensinar-nos a confiar nele. Veja, meu pai não era cristão, ele só se batizou faltando 2 meses para falecer. Mas foi um homem que amava muito seus filhos. E teria sido capaz de dar a vida por eles. Eu tinha certeza desse amor por mim. Em certa ocasião, numa grande cidade, me diz: filho, espere-me aqui, preciso realizar uma diligência. Sente-se neste banco e espere-me até eu voltar. Eu tinha talvez 5 anos de idade. Não compreendia por que meu pai tinha que ir. Não compreendia o que meu pai tinha que fazer. Eu só sabia que eu podia confiar no que ele estava falando, que ele não me falharia. E foi assim, fiquei aí pacientemente esperando até ele voltar. O que garantia minha confiança no meu pai não era que eu compreendia o assunto, mas a certeza do amor de meu pai. É isso que Jesus quis ensinar quando esteve nesta terra. Que não é importante entender detalhes, mas aprender a confiar no amor do Pai. Quem sabe neste momento, você está passando por momentos difíceis. Não entende por que Deus, se Deus te ama, você está vivendo o que está vivendo. Mas é algo que você precisa entender.
Deus te ama muito, muito. E finalmente, tudo vai resultar para teu bem, mesmo que você não compreenda neste momento. Deus te ama. Não esqueça disso.